Muitos acreditam que fracassam porque não têm sorte, porque o mundo está contra eles ou porque simplesmente não era para ser. Mas a verdade é que o fracasso não nasce nos resultados. Ele nasce na manhã, no primeiro pensamento ao despertar, na forma como você começa o seu dia. Porque a cada manhã, sem perceber, você está construindo o seu destino. E se esse início está cheio de caos, distração, dúvida ou desordem, então você está repetindo o padrão que o leva aos mesmos erros, uma e outra vez. Eu, Joe Dispenza, aprendi que o sucesso não é um evento isolado. É uma consequência direta do que você faz e do que você deixa de fazer ao começar o dia. Se você está cansado de fracassar, não precisa esperar por uma oportunidade milagrosa. Precisa treinar a sua manhã, porque quando controla suas primeiras decisões, controla o seu rumo. E quando controla o seu rumo, o sucesso deixa de ser uma fantasia e se torna uma estratégia diária. Quando abro os olhos todas as manhãs, sinto que existe um instante suspenso no tempo. Um momento tão pequeno que poderia passar despercebido, mas que guarda um poder imenso. É como se eu estivesse diante de duas portas invisíveis. Uma que leva à confusão, ao ruído, à dispersão, e outra que me convida à clareza, à direção, à força que sei que vive dentro de mim. Durante muito tempo, pensei que essa escolha dependia das circunstâncias, do que acontecia fora de mim. Mas agora compreendo que é uma decisão interna, silenciosa e pessoal, que ninguém pode tomar por mim. Esse primeiro segundo é a semente de tudo que virá depois. O primeiro fio de uma trama que vou tecendo sem perceber. Há manhãs em que meu corpo quer ficar afundado entre os lençóis, deixando que o piloto automático assuma o controle. Me seduz a ideia de olhar mensagens, redes sociais, me distrair com qualquer coisa que não exija a presença real. E sei que, se cedo a isso, já abri a porta errada. Não porque seja proibido fazer isso, mas porque sei que me rouba a oportunidade de começar com intenção. É como iniciar o dia cheio de buracos, tropeçando em pedras que eu mesmo coloquei. Entendo que cada escolha cedo é um voto pelo tipo de dia que terei. Aprendi que a grandeza não chega acompanhada de aplausos matinais, nem com raios de sol perfeitos entrando pela janela. Ela vem disfarçada de disciplina, nesses minutos iniciais em que decido qual voz vou escutar, a que me empurra para frente ou a que me convence a permanecer onde estou. E essa batalha nem sempre é fácil. Às vezes, a voz da comodidade soa doce, quase protetora, como se quisesse me poupar de um esforço desnecessário. Mas por trás dessa doçura há uma armadilha, a repetição de mais um dia igual ao anterior. Cada manhã é um campo de treinamento para a minha mente. Se eu a ensino a reconhecer a porta certa, se giro a chave da clareza em vez da do caos, minha vida inteira se organiza em torno dessa intenção. Não é mágica, é padrão. É uma estrutura que se fortalece a cada repetição consciente, a cada tijolo colocado na construção de um destino que não está à mercê do acaso. Essa estrutura se torna tão sólida que, mesmo nos dias difíceis, ela me sustenta. Percebi que o caos tem um aroma familiar quase confortável, porque já o visitei tantas vezes que ele se parece com lar. A pressa, a falta de direção, começar correndo sem saber para onde, tudo isso me é conhecido. Por isso, escolher a porta da grandeza exige romper com esse antigo lar mental. E dói um pouco, porque é como se despedir de uma parte minha que aprendeu a sobreviver ali. Mas sobreviver não é o mesmo que viver. E eu não quero mais sobreviver. Eu quero viver de verdade. Nem sempre é um ato heróico. Às vezes, abrir a porta certa significa apenas sentar em silêncio, respirar profundamente e sentir o peso do meu próprio corpo. Significa escolher não reagir de imediato ao que o mundo exige, mas me dar o espaço para decidir o que vou oferecer. É nessa pausa que encontro a chave. Essa pausa é a minha declaração de independência diante do caos. E embora dure apenas alguns segundos, ela muda o sabor de todo o resto do dia. Todas as manhãs a tentação da outra porta continua lá. Ela é brilhante, barulhenta, cheia de promessas de distração imediata. E há dias em que eu a encaro por tempo demais, quase me convencendo de que talvez desta vez não seja uma escolha tão ruim. Mas no fundo sei que se entrar, vou me perder em labirintos que me deixam vazio.
É uma escolha que parece pequena, mas pesa como uma corrente pelo resto do dia. Descobri que a grandeza nem sempre se parece com o que eu imaginava. Não é um desfile de conquistas nem uma euforia constante. Às vezes é tão simples quanto terminar o dia sabendo que fui fiel a mim mesmo desde o primeiro momento, que não cedi ao caos por inércia, que abri a porta que me aproxima de quem quero ser, mesmo que o caminho seja lento e silencioso. Essa fidelidade me alimenta mais do que qualquer sucesso momentâneo. E amanhã, quando eu abrir os olhos de novo, sei que essas duas portas estarão lá outra vez. Sei que a batalha não acaba, que o caos vai continuar tentando me seduzir e que a grandeza continuará exigindo a minha presença. E mesmo que eu duvide ou me canse, já decidi. Essa é a batalha que vale a pena lutar todos os dias. Porque toda manhã é uma porta, e eu sei qual quero abrir. Há um instante logo que meus olhos se abrem, em que minha mente ainda está suave, maleável, como terra úmida esperando receber uma semente. Nesse momento, qualquer pensamento que eu plante ali tem o poder de crescer e guiar meus passos, mesmo sem que eu esteja plenamente consciente disso. Percebi que, se deixo que preocupações ocupem esse espaço, meu dia se enche de nuvens, mesmo que o céu esteja limpo. Mas se nesse instante escolho uma ideia que me nutra, minha jornada toma um rumo completamente diferente, quase como ajustar o leme de um barco logo no primeiro segundo. É curioso como essas primeiras imagens, palavras ou sensações funcionam como raízes invisíveis que se estendem para cada decisão que tomo depois. Se desperto lembrando de algo que me frustra, logo tudo ao meu redor parece confirmar que o mundo está contra mim. Em contrapartida, se começo com um pensamento que me lembra quem quero ser, minhas ações começam a se alinhar como peças de dominó, caindo em perfeita harmonia. Não é otimismo ingênuo, é estratégia pura, plantio intencional. Aprendi que minha mente, nesses primeiros minutos, não distingue o que é real do que é imaginado. O que penso vira a lente pela qual enxergo tudo que vem depois. Por isso, não se trata apenas de pensar positivo, mas de pensar com propósito, de escolher imagens que despertem minha força e não que alimentem meus medos. Essa escolha é como um pacto silencioso comigo mesmo, um pacto que ninguém mais conhece, mas que transforma minha forma de caminhar pelo dia. Lembro de manhãs em que, sem perceber, deixava que pensamentos de escassez ou incapacidade fossem as primeiras sementes a cair. Era como regar ervas daninhas, e depois reclamar que o jardim estava cheio delas. Hoje, quando percebo que algo assim quer entrar, faço uma pausa interna. Respiro, fecho os olhos e substituo aquela imagem por outra que me lembra que posso construir, que nada está perdido, que tenho mais recursos dentro de mim do que imagino. Há dias em que essa semente é tão simples quanto uma frase curta repetida mentalmente. Hoje, eu escolho avançar. Não é magia, é foco. Porque essa frase, repetida nesse estado tão vulnerável ao despertar, se fixa profundamente e, a partir dali, começa a influenciar cada palavra que digo, cada olhar que sustento, cada passo que dou. É como se essa ideia fosse o fio condutor de toda a trama do dia. Também percebi que não plantar nada é igualmente perigoso, porque o vazio não permanece vazio por muito tempo. O ruído externo, as demandas dos outros, as urgências que não são minhas, rapidamente tomam esse espaço. E então, sem perceber, meu dia já não me pertence. Não é que eu tenha tomado más decisões, é que nunca escolhi o que plantar. E quando não escolho, sempre há algo ou alguém pronto para escolher por mim. Por isso, trato esse instante com seriedade. Não o entrego ao acaso. Pergunto a mim mesmo em silêncio: o que quero que cresça hoje? Nem sempre a resposta é grandiosa. Às vezes é calma, às vezes é gratidão. Às vezes é apenas a certeza de que posso enfrentar o que vier sem me perder. Mas, seja o que for, planto como se fosse a coisa mais importante que farei o dia todo. Porque de alguma forma é. E assim, todas as manhãs, me torno jardineiro da minha própria mente. Algumas sementes demoram a florescer, outras brotam quase imediatamente. Mas todas, se cuidadas, acabam mudando a paisagem. E é nessa mudança que percebo que não são os eventos que determinam meu dia,
mas aquela pequena semente invisível que escolhi plantar ao despertar. Há manhãs em que sinto que tudo o que vem depois depende do meu primeiro movimento. Não é exagero, já comprovei isso vezes demais. Se me levanto e caio direto na inércia, checando mensagens ou deixando que o piloto automático assuma, o dia inteiro se espalha como água derramada. Mas se essa primeira ação carrega intenção, energia e propósito, o resto do dia parece seguir essa mesma vibração, como se uma peça de dominó empurrasse todas as outras numa cadeia perfeita. Às vezes, essa primeira ação é tão simples quanto levantar sem adiar o alarme, ou beber um copo de água como se fosse um ritual de início, não apenas um gesto mecânico. Não importa o quão pequeno pareça. O importante é que seja consciente, que me lembre quem está no comando. Quando faço assim, percebo que a próxima decisão vem mais clara e a seguinte mais fácil. É como se meu cérebro entendesse que estamos num estado de avanço, não de resistência. Já vivi dias em que a primeira ação foi abrir a janela e respirar profundamente o ar frio da manhã, sentindo algo em mim despertar junto com o mundo. E já vivi outros em que a primeira ação foi ligar a TV ou me deixar absorver por notícias que nada acrescentam à minha visão. A diferença entre esses 2 dias é abissal, e não tem nada a ver com sorte, e sim com a minha escolha inicial. Quando minha primeira ação é poderosa, sinto que o resto do dia já nasce com uma estrutura invisível que o sustenta. Não é que tudo saia perfeito, mas até os imprevistos parecem encontrar seu lugar. Minha mente responde melhor. Meu corpo se move com mais fluidez, e as conversas que tenho carregam uma energia diferente, como se aquela primeira decisão tivesse calibrado todo o meu sistema. Em contrapartida, quando a primeira ação é fraca ou reativa, tudo se dispersa. Me sinto arrastado pela corrente sem um ponto fixo para voltar. Então entendo que não se trata de esperar motivação ou inspiração. Trata-se de ligar o motor desde o primeiro segundo, mesmo que seja com um gesto pequeno, mas firme. Essa firmeza inicial vira a base sobre a qual todo o resto se apoia. Gosto de pensar nisso como o primeiro golpe que dá forma a uma escultura. Embora os seguintes também importem, é aquele primeiro que define a direção. Por isso me esforço para que seja um golpe preciso, decidido, carregado de intenção. Assim, tudo o mais parece se encaixar com mais naturalidade, como se já soubesse por onde seguir. No fim, descubro que não é o tamanho da ação que importa, mas a carga emocional que ela carrega. Posso dar um passo muito pequeno, mas se o faço com a certeza de que ele me aproxima do que quero, então ativei toda a sequência. E nesse instante, sei que não estou apenas reagindo ao dia, estou criando-o, peça por peça, como um dominó que eu mesmo coloquei em movimento. Há dias em que me pego culpando o mundo pela minha falta de progresso. Penso que são as circunstâncias, as pessoas, o barulho externo, mas quando fico em silêncio e me olho de frente, percebo que o verdadeiro freio está nesses pequenos hábitos, quase invisíveis que repito todas as manhãs. São como fios finos que não parecem pesar, mas que juntos me mantêm preso no mesmo lugar. Esses hábitos nem sempre são dramáticos. Às vezes é ficar mais 5 minutos na cama. Outras é começar o dia com reclamações internas ou distrações inúteis. O curioso é que não são grandes erros, mas microdecisões que, acumuladas, drenam minha força. Percebi que não é o mundo que me impede. Sou eu permitindo que esses hábitos ditem o início do meu dia. Romper com eles não é um ato épico, e sim constante. Significa, por exemplo, trocar o só mais um pouco por é agora. Significa substituir a busca automática pelo celular por um momento de presença comigo mesmo. E cada vez que escolho conscientemente, sinto que corto mais um desses fios invisíveis que me mantinham preso. Hoje, ao abrir os olhos, vi que tinha 2 caminhos: seguir alimentando os hábitos que me enfraquecem ou me desafiar a mudar, mesmo que seja apenas um deles. Não se trata de fazer tudo perfeito, mas de ganhar terreno, de recuperar poder. Porque cada vez que quebro um padrão que me limita, algo dentro de mim respira mais livre. É curioso como essas mudanças pequenas, no início, parecem batalhas insignificantes, mas logo percebo que têm um efeito dominó enorme. Romper um hábito me dá energia e foco para questionar outros. Sem perceber, minha manhã inteira começa a se transformar.
E com ela, meu dia. Não preciso que o mundo se torne mais fácil para eu avançar. O que preciso é parar de me sabotar nesses primeiros minutos, porque eles são o terreno mais fértil para plantar disciplina, clareza e propósito. Quando me cuido nesse momento, estou me preparando para enfrentar qualquer obstáculo externo. E assim, a cada manhã em que escolho romper um hábito que me prende, sinto que recupero não só tempo, mas vida. Porque a verdade é que o mundo sempre terá desafios, mas se minhas manhãs me pertencem, então todo o resto se torna mais possível. Cada manhã começa com um instante tão pequeno que muitos deixam passar despercebido. O momento em que decido meu primeiro movimento. Pode parecer trivial, mas aprendi que ali se esconde um mapa invisível que vai guiar todo o meu dia. Essas primeiras decisões não são neutras. São sinais que envio para minha mente sobre quem sou e para onde estou indo. Se a primeira coisa que faço ao despertar é buscar desculpas, meu dia se enche de justificativas. Mas se escolho começar com intenção, minha energia se organiza como se já soubesse exatamente o que fazer. É como se cada escolha inicial fosse uma bússola secreta que me alinha ou me desvia. E o mais revelador é que sou o único que a segura nas mãos. Percebi que essas escolhas iniciais são mais poderosas do que qualquer meta escrita num papel. Posso ter grandes sonhos, mas se meus primeiros passos não apontam para eles, esses sonhos viram apenas enfeites mentais. Por outro lado, quando minha primeira ação caminha na direção do que quero, é como acender uma corrente que me impulsiona pelo resto do dia. Às vezes, essa decisão é tão simples quanto beber água antes de olhar para uma tela, ou dedicar um minuto a respirar fundo e agradecer. Mas por menor que pareça, ela tem o poder de definir o tom de tudo o que vem depois. É como colocar a primeira pedra de um edifício. Define a estabilidade de toda a construção. O mais difícil não é saber o que fazer, e sim ter a disciplina para escolher isso todas as manhãs, mesmo quando não tenho vontade. É aí que o caráter se forma. É nesses minutos em que escolho entre o impulso fácil e o compromisso comigo mesmo que decido se meu mapa me levará ao sucesso ou ao fracasso. Sei que ninguém pode tomar essas decisões por mim. Não existe motivação externa que substitua o momento em que olho nos meus próprios olhos e escolho com honestidade. E quando faço a escolha certa, parece que todo o dia conspira a meu favor, como se o universo respondesse à minha clareza com mais clareza. Por isso, a cada amanhecer, me pergunto, sem pressa, mas com firmeza, que rota vou traçar hoje? Porque se minhas primeiras decisões são o mapa, quero ter certeza de que ele me levará exatamente ao lugar onde sonho chegar. Cada vez que penso na palavra liberdade, não consigo evitar conectar essa sensação às minhas manhãs. É curioso porque por anos acreditei que liberdade era fazer o que eu quisesse, quando eu quisesse. Mas agora entendo que a verdadeira liberdade se constrói com a disciplina que pratico antes que o mundo me exija qualquer coisa. É nesse primeiro trecho do dia que planto a raiz que sustenta tudo o que virá. A disciplina matinal não tem a ver com um horário rígido ou seguir regras impostas por outros. Ela é um compromisso com pequenas ações que me aproximam da vida que desejo. Às vezes, significa levantar assim que o alarme toca sem negociar comigo mesmo. Outras vezes, significa guardar alguns minutos de silêncio antes de deixar que vozes externas entrem. Não são gestos grandiosos, mas juntos, criam uma estrutura invisível que me protege dos meus próprios sabotadores internos. Descobri que a indisciplina ao amanhecer cobra um preço alto. Quando começo o dia sem ordem, é como arrancar uma planta pela raiz e esperar que ela continue florescendo. O restante das horas se enche de improvisos e reações, e acabo me sentindo refém de circunstâncias que eu mesmo permiti. Em contrapartida, quando minha manhã é sólida, tudo mais flui com mais calma. Não quer dizer que os problemas desaparecem, mas sinto que estou no controle, com a clareza necessária para responder em vez de reagir. É como se a disciplina fosse um escudo que me lembra que nem tudo está perdido, mesmo que o dia traga imprevistos. Sei que a palavra disciplina pode soar pesada, mas para mim ela se transformou num ato de amor próprio. É a maneira como digo a mim mesmo: você importa, seus objetivos importam, sua paz importa,
e essa certeza me dá força para permanecer firme, mesmo quando o cansaço ou a preguiça tentam vencer. A liberdade que busco não nasce de quebrar todas as regras, mas de estabelecer as minhas próprias e respeitá-las todos os dias. A ironia é que, ao limitar certas escolhas pela manhã, abro um universo muito maior de possibilidades para o resto do dia. É uma dessas pequenas paradoxos que mudam a vida. Por isso, sempre que me vejo diante do dilema de escolher entre a comodidade imediata e a disciplina matinal, lembro que o que está em jogo não é apenas o meu dia, é todo o meu futuro. E ali, nesse instante silencioso, decido cuidar da raiz para que tudo o mais possa crescer. Cada vez que abro os olhos e sinto a luz entrando pela janela, lembro que nada está escrito de forma definitiva. Por mais erros que eu tenha cometido ontem, o amanhecer me oferece uma página em branco. É como se a vida me entregasse um rascunho novo e dissesse: escreva algo diferente, algo mais alinhado com quem você realmente é. Reescrever minha história não significa negar o que aconteceu, mas ter a coragem de mudar a direção. Não importa quantas vezes me senti preso a hábitos ou decisões que pareciam selar meu destino. O amanhecer me prova que sempre existe margem para recomeçar. Sempre. Essa oportunidade diária não vem com garantias mágicas. Ela exige que eu mesmo segure a caneta e escolha quais palavras vão compor este capítulo. Se deixo o medo escrever, meu dia será cheio de limitações. Mas se deixo a fé e a visão do que quero escreverem, o roteiro muda completamente. Às vezes percebo que estou preso a parágrafos antigos que já não me representam, e entendo que meu maior obstáculo não é a história em si, mas minha resistência em soltá-la, porque enquanto repito velhas frases internas, não há espaço para as novas. O amanhecer me dá mais do que tempo. Ele me dá perspectiva. Me lembra que o que escolho viver hoje pode ser o início de uma virada completa. Não preciso esperar um novo ano, uma segunda-feira ou uma data especial para começar. Tudo o que preciso é deste instante, desta respiração, desta decisão. É libertador perceber que não importa quão bagunçada tenha sido a página anterior, o capítulo de hoje pode ser limpo e poderoso. E, se eu errar de novo, sei que amanhã terei outra chance. Isso não é permissão para desistir, mas um lembrete de que sempre posso me levantar. A cada amanhecer, a vida me dá o lápis. Eu decido se vou escrever a mesma história de ontem ou se vou começar a criar a que sempre sonhei. E é nessa escolha silenciosa que mora o poder de mudar tudo. Quando meus olhos se abrem e a primeira luz entra no quarto, entendo que ali começa o meu treino mais importante. Não é na academia, não é no trabalho, não é diante de um público. É na intimidade da minha mente antes mesmo de colocar os pés no chão. É ali que decido quais pensamentos deixo entrar e quais mantenho do lado de fora. Se meu primeiro pensamento é caótico, o dia inteiro se enche de fissuras por onde o fracasso se infiltra. Mas se a primeira imagem é clara e alinhada com o que quero criar, sinto minha força interna se ativar. É como afiar uma espada antes de entrar na batalha. Minha mente se torna precisa e pronta. Treinar a mente ao despertar não é um ato grandioso. É um conjunto de pequenas repetições que, dia após dia, constroem um muro contra a dúvida. Cada respiração consciente, cada frase que escolho repetir, é um tijolo a mais na minha fortaleza interior. Há dias em que as velhas vozes voltam. Você não vai conseguir. Você já tentou antes e falhou. Isso é demais para você. Nesses momentos, o treino se intensifica. Não luto contra essas vozes com raiva, mas as reconheço e escolho substituí-las por uma visão maior, porque sei que elas são apenas ecos do meu passado, não verdades do meu presente. O fracasso se alimenta do descuido, das manhãs vividas no piloto automático. Mas quando desperto com intenção e disciplina mental, ele não encontra espaço para se instalar. Não consegue criar raízes em uma mente que começa o dia semeando certeza. Quanto mais treino minha mente, menos dependo das circunstâncias externas para me sentir capaz. O sucesso deixa de ser uma montanha distante e passa a ser um terreno que já estou pisando, passo a passo, desde a primeira hora do dia. E assim, a cada amanhecer, meu treino deixa de ser uma simples rotina e se torna um ato de amor próprio. Porque no instante em que minha mente se alinha com o meu propósito,
O fracasso deixa de ter onde se esconder, e eu deixo de ter medo de avançar. Cada manhã, entendo que não estou apenas começando um dia, estou começando um destino. E sei que cada escolha silenciosa que faço nesses primeiros minutos é como um tijolo que coloco na estrada que me leva exatamente para onde quero chegar. Se minhas primeiras decisões são fracas, todo o dia perde força. Mas quando começo com clareza, presença e disciplina, sinto que nada pode me desviar. Talvez você também já tenha sentido o peso de desperdiçar um amanhecer, deixando que a pressa, o medo ou a distração guiassem sua vida. E no fundo, sabe que não foi o mundo que fechou as suas portas. Foi a forma como você começou o seu próprio dia. É doloroso perceber isso, mas é libertador saber que pode mudar a qualquer momento. O que me mantém firme não é esperar pelo momento perfeito, mas criar todos os dias um início poderoso. É saber que, mesmo quando o mundo lá fora parece confuso, aqui dentro eu posso escolher a ordem, a direção e a força que quero levar comigo. E agora a pergunta que fica é: como você vai começar o seu próximo amanhecer? Vai deixá-lo escorrer por entre os dedos? Ou vai usá-lo para escrever uma nova história? Se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal, ative as notificações e volte todos os dias. Sempre haverá algo novo que pode transformar não apenas a sua manhã, mas toda a sua vida.